meu nome é Ivone Evans, e por muito tempo, senti que meu valor era medido em risadas contidas e olhares de pena. Cresci em um bairro afluente de Boston, onde minhas paixões eram julgadas insignificantes. Enquanto minha irmã, Sofia, trazia histórias de estágios em bancos e um futuro brilhante em finanças, eu chegava com as mãos sujas de farinha, a cabeça cheia de ideias sobre o ponto perfeito de um caramelo ou a química de um soufflé. Para eles, era como se eu falasse de um universo paralelo. Eu tinha 12 anos quando meu pai, um advogado respeitado e avesso a tudo que não fosse prestígio, me encontrou na cozinha. Ele riu, um som carregado de incompreensão. Ivone, por que você não vai ler um livro? Você vai acabar virando uma dessas, cozinheiras de beira de estrada. Eu sorri na hora, mas a frase me acompanhou. Sofia, sempre atenta para me diminuir, acrescentou, ela está sempre com cheiro de açúcar queimado, pai? Acho que ela prefere panelas a pessoas. A pontada foi certeira. Naquele momento, decidi que, se eu tinha um mundo próprio, eu o construiria em silêncio, e com o sabor que eu quisesse. Nossas reuniões de família eram desfiles de conquistas alheias. A Sofia foi promovida novamente. Vice-presidente assistente, ganhando $180.000 por ano, minha mãe anunciava, com um brilho nos olhos que nunca vi quando o assunto era eu. E aí, Ivone? Ainda naqueles seus bolinhos? A palavra bolinhos era proferida com um tom de desprezo. Eu me formei em ciências culinárias, com especialização em confeitaria avançada, e depois, iniciei meu mestrado em ciência dos alimentos, focando em texturas e sabores inovadores. Para mim, era a paixão que me impulsionava. Para eles, era uma desculpa para não arrumar um emprego de verdade e parar de sonhar. Lembro-me de um Natal particularmente gelado. Eu tinha 25 anos, no meio do meu mestrado, vivendo com uma bolsa de pesquisa de $28.000 por ano, que mal cobria meu aluguel apertado. Meus parentes trocavam presentes caros, joias reluzentes, bolsas de grife. Eu havia passado dias criando uma caixa de chocolates artesanais com sabores exóticos para minha avó, um presente feito com carinho. Quando ela abriu, minha prima Marta comentou, com um risinho que me atravessou como um espinho, ah, Ivone, você nunca muda. Sempre tão doce e caseira. Não acha que já está na hora de pensar em um bom emprego, ou talvez, um bom marido que possa te dar o que você merece? Doce era um eufemismo para ingênua e pobre, caseira para sem ambição. Meu rosto queimou, mas eu apenas sorri e disse, estou ocupada com a pesquisa. Sofia me puxou para o lado depois do jantar, a voz cheia de falsa preocupação. Ela estava radiante, exibindo um anel de noivado que devia valer uma fortuna, talvez uns $70.000. Ivone, honestamente, você precisa se esforçar mais. Por que você não tenta ser chefe em um grande restaurante? Sei lá, algo que dê dinheiro de verdade. Essa coisa de confeiteira é para quem não quer viver a vida. Ela fez um gesto vago com a mão, como se minha vida fosse um rascunho sem valor. Você está quase nos seus 30. As pessoas vão começar a pensar que você é, bom, estranha. E pior, uma fracassada com cheiro de bolo. Minha pesquisa é importante, Sofia, eu respondi, a voz mais firme do que eu esperava. Estou trabalhando em algo que pode mudar a forma como as pessoas pensam sobre comida e sustentabilidade. Ela bufou, revirando os olhos. Claro, Ivone. Continue se enganando. Ninguém se importa com seus bolinhos experimentais. O dinheiro é que move o mundo, Ivone, não o açúcar. Ela se virou e foi exibir o anel para o resto da família, deixando-me ali, com o eco de suas palavras me perfurando. Senti um frio na espinha, uma mistura de raiva, desamparo e uma profunda solidão. Naquele momento, a semente da vingança silenciosa começou a germinar. Não seria uma vingança de gritos, mas de resultados inquestionáveis, com o sabor da mais doce e inesperada vitória. Depois daquele Natal, algo se quebrou e se reconstruiu dentro de mim. A dor das humilhações tornou-se combustível, um forno ardente que transformava o amargo em algo potencialmente delicioso. Eu me fechei ainda mais no meu mundo de sabores e texturas.
Terminei meu mestrado com louvor, mas não fiz questão de alardear. Recebi algumas ofertas de emprego de grandes confeitarias e laboratórios de alimentos, aceitei algumas, para criar mais experiência, mas eu sabia que queria construir algo do zero, algo que fosse inegavelmente meu, algo que gritasse minha existência sem que eu precisasse levantar a voz, algo que fosse saboreado, não apenas visto. Decidi me mudar para Nova York, um lugar onde a gastronomia fervilhava, mas onde eu poderia me misturar. Aluguei um apartamento minúsculo, com uma cozinha ainda menor, sem janelas para a rua. Meus pais desaprovaram, claro. Nova York? Por que não ficou perto de nós? Sua irmã vai casar em breve, minha mãe lamentou ao telefone, a voz com aquele tom de martírio. Parece que você está fugindo, Yvonne. Você não é como a Sofia, tão segura, tão realizada. Eu não corrigi. Talvez estivesse fugindo das expectativas sufocantes e da sombra de Sofia. Nos primeiros anos em Nova York, a luta foi constante. Fiz bicos como confeiteira autônoma para pequenos eventos, trabalhando em cafés à noite para pagar o aluguel. Nas madrugadas frias e apressadas, me dedicava ao meu projeto pessoal, uma linha de sobremesas gourmet com foco em ingredientes locais, sazonais e sustentáveis, utilizando técnicas de gastronomia molecular para realçar sabores e texturas. Eu via um vazio no mercado, doces que fossem tanto uma obra de arte quanto uma experiência consciente, e minha mente estava obcecada em preenchê-lo. Dormia pouquíssimo, minha dieta à base de café forte e o que restava dos meus experimentos. Havia momentos em que o desespero batia forte, mas a lembrança dos olhares condescendentes, das palavras criativa e fracassada, e das piadas sobre meu forno elétrico de segunda mão, me dava forças para continuar. Elas eram o fermento do meu motor. Eu não procurava investidores nem apresentava minha ideia em eventos. Queria provar para mim mesma que era capaz, sem validação externa. Minha única parceira era minha minúscula cozinha. As receitas eram meu diário, meus pensamentos mais profundos, minhas esperanças mais secretas. Eu dava pequenos passos, um sabor por vez, testando, ajustando. Era um trabalho solitário, mas a cada pequeno avanço, eu sentia uma satisfação pura, uma alegria silenciosa que nenhuma palavra de elogio da minha família jamais poderia me dar. Aos 28 anos, meu primeiro produto estava pronto. Era uma linha de macarons com sabores inusitados, lavanda e mel de laranjeira, pimenta rosa e chocolate amargo, manjericão e limão siciliano, e uma textura que derretia na boca. Eram feitos com ingredientes orgânicos e com uma técnica que me permitia produzi-los em pequena escala, mantendo a qualidade. Eu os lancei discretamente, por meio de boca a boca em pequenos mercados de produtores locais e em uma loja online anônima. O nome que escolhi para meu empreendimento era Éclat, brilho ou esplendor em francês. Simples, elegante, e sem qualquer conexão com meu nome real. A ideia era que ele se espalhasse por mérito próprio, se é que se espalharia. Eu não tinha grandes expectativas, apenas a esperança de que talvez alguns poucos amantes da alta confeitaria o achassem útil. Para minha surpresa, a resposta foi imediata e avassaladora. Pequenas cafeterias gourmet, lojas de chá exclusivas e até mesmo alguns chefes famosos começaram a procurar os macarons Éclat. Recebi e-mails de feedback elogiando a originalidade dos sabores, a perfeição das texturas e a embalagem elegante. A demanda cresceu exponencialmente. Eu não conseguia dormir, trabalhando febrilmente para atender a todos os pedidos, para escalar a produção sem perder a qualidade, e para experimentar novos sabores. Meu apartamento minúsculo se transformou em meu quartel-general. 6 meses depois do lançamento, uma das maiores redes de hotéis de luxo do mundo, a Grandeur Hospitality Group, entrou em contato. Eles queriam uma demonstração e, depois, uma reunião. Fui de metrô para a sede deles em Manhattan. Lembro-me de estar sentada na sala de reuniões do Grandeur, sentindo o carpete espesso sob meus sapatos desgastados, enquanto executivos de terno impecável me olhavam com uma mistura de curiosidade e admiração. Eles não sabiam quem eu era. Para eles, eu era apenas Yvonne Evans, a mente por trás da Éclat. Yvonne, disse o CEO, uma mulher elegante, o que você criou aqui é revolucionário.
É uma linha de confeitaria que pode mudar a experiência gastronômica dos nossos hóspedes globalmente. Estamos dispostos a investir pesado. Queremos que a Eclat seja nossa fornecedora exclusiva para todos os nossos hotéis e resorts. Estamos falando de uma rodada inicial de investimento de 10 milhões de dólares. Meus olhos se arregalaram. Era mais dinheiro do que eu jamais sonhei ver em toda a minha vida. Mantive a compostura, um sorriso sutil no rosto, e disse: agradeço a proposta, fico feliz em colaborar. O investimento do Grandeur Hospitality Group mudou tudo. Contratei minha primeira equipe de confeiteiros e gestores, aluguei uma cozinha industrial moderna e um escritório de verdade, com janelas e uma vista espetacular para o horizonte de Nova York. A Eclat cresceu de forma explosiva. Em 2 anos, tínhamos centenas de clientes corporativos, incluindo algumas das maiores redes de hotéis e companhias aéreas. Assinamos contratos multimilionários, alguns na casa dos 75 milhões de dólares por ano. Minha empresa, ainda operando sob o nome Eclat Confeitaria Fina Inc., valia centenas de milhões de dólares. Aos 30 anos, eu era uma CEO. Minha vida, do lado de fora, permaneceu surpreendentemente a mesma. Eu ainda dirigia meu carro antigo de 2008. Não usava roupas de grife, preferia meus uniformes de chefe ou jeans confortáveis. Viajava de econômica. Eu não precisava provar nada para ninguém, especialmente para minha família. O sucesso estrondoso da Eclat era a minha resposta, e ele era silencioso, para eles, por enquanto. Ainda aparecia nos jantares de família, um ritual que eu mantinha não por eles, mas por uma parte de mim que ainda esperava que um dia eles me vissem de verdade. As perguntas continuavam as mesmas. Yvonne, você ainda está morando em Nova York? Por que não volta para casa? Você não vai a conferências, não fala com ninguém? Sua irmã está sempre viajando a negócios, fechando acordos importantes que valem milhões. Sofia, agora diretora executiva, sempre tinha uma história grandiosa de um grande negócio que ela fechou. Meu silêncio era interpretado como falta de conquistas, um vazio existencial. Lembro-me de um jantar de dia de ação de graças, o ponto de virada. Meu tio Robert, exibindo seu Rolex, se inclinou sobre a mesa. Então, Yvonne, ouvi dizer que você ainda está com seus docinhos. Consegue fazer aquele bolo de cenoura que a vovó adorava? Risadas ecoaram. Minha irmã acrescentou, com falsa preocupação: ó, tio, a Yvonne está em um nível muito elevado para bolos de cenoura. Ela trabalha com coisas diferentes que não dão dinheiro de verdade. Ela piscou para o marido, David. Eu apenas sorri, dei um gole na água e disse: talvez. Me traga a receita da vovó um dia, tio. Eu não devia explicações a ninguém. Com o tempo, os rumores sobre uma nova confeitaria de luxo que revolucionava o mercado em Nova York começaram a surgir nas conversas dos meus parentes. Eles não faziam a menor ideia de que essa empresa era minha. Minha mãe, certa vez, comentou com a vizinha: parece que Nova York é bom para chefes de luxo, não é? Aquela Eclat está crescendo muito. Dizem que os doces são servidos até em jatos particulares. Sua irmã, Sofia, está tentando fechar um negócio com eles, mas é difícil, eles são muito exclusivos. Sofia balançava a cabeça, concordando. Elas não sabiam que eu era a fundadora. O nome Eclat era conhecido, mas o rosto por trás dele, Yvonne Evans, era um mistério. Minhas vitórias eram minhas, e somente minhas. Não compartilhei a notícia quando a Eclat fechou um contrato de 85 milhões de dólares com uma grande companhia aérea. Nem quando nossa avaliação de mercado atingiu 600 milhões de dólares. Nem quando um conglomerado tentou nos comprar por $1 bilhão, e eu recusei. Qual seria o objetivo? Eles não acreditariam em mim, ou tentariam diminuir, dizer que foi sorte, que eu tive ajuda, que eu deveria ter me casado. Minha mãe diria que eu estava me gabando. Minha irmã diria que eu estava inventando. Eu aprendi a saborear minhas conquistas em particular. Minha equipe me respeitava, meus parceiros confiavam em mim. Isso era suficiente. Era o jantar de aniversário da mamãe.
Eu cheguei no horário, vestindo um simples vestido azul. Minha mãe me recebeu com um abraço rápido, os olhos procurando por Sofia. Ivone, que bom que você veio. Sofia e David estão prestes a chegar. A família de David também virá. Era sempre assim, eu era o prólogo, Sofia a atração principal. A mesa estava posta. Risadas forçadas e conversas vazias preenchiam o espaço. Tios, tias, primos que mal conheciam meu nome, mas sabiam tudo sobre a carreira de Sofia. Eu me sentei em meu lugar, ouvindo as histórias de sucesso alheio. Sofia e David chegaram logo depois, junto com Jonas e Marisa. David era muito querido pela minha família. Marisa, mãe de David, era uma mulher muito elegante, e Jonas era um homem de poucas palavras, sério, mas muito respeitado. Ele era a personificação do sucesso que minha família tanto valorizava. Os pratos começaram a ser servidos. Então Jonas, irmão de David, se inclinou sobre a mesa para meu pai. Senhor Evans, preciso de sua opinião. Estávamos fechando um grande negócio esta semana. Conhece a Eclat Confeitaria Fina? É uma empresa de confeitaria de luxo que está revolucionando o mercado. As criações deles são incomparáveis, servidas nos hotéis mais exclusivos e em jatos particulares. A fundadora, uma mulher incrivelmente talentosa, manteve a empresa privada por anos, resistiu a ofertas bilionárias. Rumores dizem que ela recusou uma oferta de $1 bilhão ano passado. Eu, inclusive, estou tentando uma parceria de longo prazo com eles. Ela é uma gênia. Não é muito de aparecer, mas o trabalho dela é inegável, e o valor de mercado atual da empresa é estimado em mais de $1 bilhão. Ele olhou para mim. Ivone, você trabalha com doces, certo? Já ouviu falar neles? Senti todos os olhos se virarem para mim. Minha mãe me olhava como se estivesse decifrando um enigma. Finalmente a atenção estava comigo. Sofia, ao lado de David, ficou pálida. Olhei para Jonas, depois para Sofia, e finalmente para o meu pai. Com um sorriso calmo e sereno, disse, ouvi falar, sim. Na verdade, Jonas, sou a proprietária da Eclat. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Era um silêncio pesado, carregado de verdades não ditas, de anos de preconceito, de subestimação e de uma reviravolta que ninguém esperava. O rosto de Sofia estava branco como papel. Mamãe gaguejou. Ivone, você está brincando, certo? Levantei-me lentamente, o guardanapo dobrado e colocado cuidadosamente no prato. Não, mamãe. Preciso ir. Tenho uma reunião amanhã cedo. Caminhei em direção à porta, sentindo os olhos deles me acompanharem. As mesmas pessoas que passaram anos me ignorando, agora estavam desesperadas para me redefinir. Mas eu não estava ali para ajudá-los. Entrei no meu carro antigo, o mesmo carro que era motivo de tantas piadas. O motor ligou suavemente. Sentei ali por um momento, as mãos no volante. As luzes da casa dos meus pais brilhavam no espelho retrovisor. Sofia provavelmente estava tentando criar uma nova narrativa, uma que a mantivesse como a protagonista. Mas desta vez, a caneta estava em minhas mãos. Não me importava se eles acreditavam ou não. A validação que eu buscava não vinha deles. Nunca veio. Vinha de cada receita que aperfeiçoei, de cada funcionário que contratei, de cada desafio que superei. O momento da revelação não foi planejado, mas quando ele veio, foi como uma maré, implacável e inegável, lavando anos de dor e ressentimento. Não precisei de um microfone. A verdade só precisou de um momento. E ela fez o resto. Dirigi para o aeroporto, as janelas abertas, o ar frio de Boston na minha pele. Havia uma liberdade em não precisar mais me explicar, uma paz profunda em finalmente deixar para trás o peso de uma sala que nunca foi construída para mim. Mais tarde, recebi uma mensagem de Jonas, o irmão de David. Ivone, sinto muito se causei algum constrangimento esta noite. Eu realmente admiro o que você construiu. Isso é incrível. Gostaria de conversar mais com você. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Respondi,
Não se preocupe, Jonas. Foi libertador. Vamos marcar uma reunião, ele leu instantaneamente. Claro, me diga o dia, que eu marcarei. Isso foi o suficiente. Deitei na minha cama horas depois, o teto acima de mim uma tela silenciosa para minhas memórias. Lembrei de quando eu tinha 10 anos, desenhando novos sabores enquanto minha irmã era elogiada por tirar notas perfeitas. Lembrei das vezes em que minhas criações eram consideradas boas demais para serem minhas. Pequenas feridas, que ao longo dos anos, me fizeram sangrar em lugares que ninguém via. Mas hoje, eu não sangrava mais. Eu voava. Na manhã seguinte, uma mensagem de texto do meu pai: por que você nunca nos contou sobre a sua empresa, Yvonne? É verdade o que Jonas disse? Que vale bilhões? Eu não respondi. Nem tudo precisa ser uma confrontação. Às vezes, o movimento mais poderoso é não se explicar, é sair do palco no meio da apresentação e deixar o público lidar com seu próprio silêncio. Por anos, pensei que meu único valor vinha de provar que eles estavam errados. Agora, sei melhor. Meu valor não é construído no reconhecimento deles. Nunca foi. Ele vive em cada receita que aperfeiçoei em uma cozinha apertada quando ninguém acreditava em mim. Ele vive em cada equipe que construí, cada decisão que tomei, cada risco que corri quando o fracasso parecia a única certeza. Ele vive em como escolhi não me tornar amarga, mesmo quando me deram todas as razões para ser. Ele vive no silêncio, na calma, na minha força interior, em mim. Obrigada por ouvir a história de Yvonne. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.